Capítulo 511 Ascensão. Apóstrofo. Finalmente. Quanto tempo se passou desde que ele criou Saint e viu o terrível 0200, escrito em suas runas? Um ano, nada menos. Esse foi o tempo que Sun Yi levou para reunir memórias suficientes para saturar as brasas escuras que ardiam nas profundezas negras de sua sombra. Ponto. O que ia acontecer agora? A última vez que Saint evoluiu, sua transformação demorou muito. Ela iria recuar para a crisálida de seu Shadow Core novamente. Ou alcançar 200 fragmentos era completamente diferente do que havia acontecido com ela após a morte do Cavaleiro Negro. Alguns momentos depois, Sun Yi recebeu a resposta. Banhado na escuridão de seu mar da alma, Saint de repente estremeceu. A escuridão escondida em seu corpo aumentou, e as 3 brasas escondidas dentro dela, uma em seu peito, uma em seu abdômen e a última em sua cabeça, brilharam com um brilho negro. Era muito diferente, mas também muito semelhante ao processo pelo qual ele próprio havia passado 2 vezes, uma vez após o primeiro pesadelo e outra depois de passar pelo portal no Pináculo Carmesim. Ele está ascendendo a um novo rank. O pensamento encheu Sun Yi de uma emoção jubilosa. Enquanto isso, Saint estava no auge de sua transformação. As águas paradas ao seu redor agora estavam inquietas, como se agredidas por ventos invisíveis. Fios de chamas negras dançantes apareceram de repente ao redor de seu corpo e se elevaram acima da superfície da água, tornando-se parcialmente obscurecidos. Sun Yi deu um passo para trás e observou silenciosamente o estranho e belo processo, seu coração batendo descompassado. Depois de alguns minutos, acabou. Os ventos invisíveis desapareceram, assim como as chamas negras. A água ficou tranquila e parada mais uma vez. Saint caiu de pé e se endireitou, sua figura graciosa repleta de novo poder. O brilho de seus olhos de rubi parecia ter ficado mais claro. Ao contrário da vez anterior, o demônio taciturno não havia mudado externamente. Sua armadura de ônix ainda era composta de metal polido semelhante à pedra. Sun Yi sabia que por baixo disso sua pele ainda era lisa e branca como alabastro. Por dentro, porém, as mudanças foram nada menos que profundas. A escuridão escondida no corpo da estátua viva agora parecia muito mais profunda, e as 3 brasas pareciam ter se tornado substancialmente maiores. Mais do que isso, eles pareciam ser mais completos, de alguma forma. Ainda não inteiros, mas também não tão quebrados e fragmentados quanto antes. Sun Yi hesitou, então convocou as runas. Sombra, Santo de Mármore, ... Seu nome não mudou. A próxima sequência de runas, no entanto, era muito diferente. Classificação das sombras, acendido. Ele congelou. Eu vou ser amaldiçoado. Acendido, santo agora era acendido. De fato, ela havia alcançado um novo nível. O mesmo nível, na verdade, como o de Mestre Jet, assim como o Cavaleiro Negro, besta do espelho e mímico mordaz. Um humano acendido era chamado de Mestre, enquanto as criaturas do pesadelo do mesmo nível eram chamadas de caídas. Saint estava agora em algum lugar no meio, uma criatura possuindo múltiplos núcleos, mas seguindo o caminho da ascensão em oposição ao caminho da corrupção. Como o próprio Sun Yi. Claro, ela era muito mais poderosa do que ele agora. Sun Yi estava dividida entre estar louca de alegria e ligeiramente amarga. Quando ele criou Saint, ela era mais forte do que ele por muito tempo. Depois de se tornar um desperto, ele finalmente a alcançou. Mas agora, ela era mais forte novamente. Ele suspirou, então, olhou para seu demônio com um largo sorriso. Bom trabalho, Saint. Quem vai nos parar agora, hein? A demônio taciturna não respondeu, apenas inclinou um pouco a cabeça. Então, no entanto, ela silenciosamente levantou a mão, fechou o punho e bateu levemente no lado esquerdo de seu peitoral 2 vezes. Sun Yi ficou olhando, não acostumado com a sua sombra sendo tão tagarela. Sim, exatamente. Sentindo-se um pouco estranho, ele demorou um pouco e então olhou de volta para as runas. A classe, atributos e habilidades do santo não mudaram. No final do plano de runas, no entanto, ele se deparou com uma surpresa inesperada. O que? A última sequência de runas dizia, fragmentos de sombra, 39.200. Ele olhou para o número por alguns momentos, depois esfregou os olhos. Não, ele não estava enganado. Na verdade, eram 39.200. Agradavelmente confuso,
Sun-Yi estreitou os olhos. Mas como isso faz sentido? Antes de Saint consumir Kurt, as runas mostravam 179,200. Quantos fragmentos exatamente Komeru Eixo lhe deu? Com uma suspeita repentina, Sun-Yi se virou e olhou para as fileiras de sombras silenciosas. A sombra de Kurt se foi. Então, ela consumiu, também. Ele estava começando a entender o que havia acontecido. Muito provavelmente, uma parcela maior dos fragmentos não veio do eixo, mas da sombra de seu original. Kurt tinha sido um desperto experiente, possuidor de um núcleo totalmente saturado. Ao absorver sua sombra, Saint deve ter herdado uma porção de todos os fragmentos de alma que ele acumulou ao longo de sua vida, assim como um humano faria depois de matar outro humano. Essa quantia foi suficiente para preencher a lacuna para o próximo rank, e mais alguns. Claro, já que sua sombra agora era um ascendente, ela exigia fragmentos de sombra de qualidade semelhante para crescer um a um. Aqueles que vieram de Kurt foram apenas despertos, no entanto. Então, de fato, o número atual teria sido 78,200, se o rank de Saint não tivesse mudado. Isso significava que ela recebeu quase 100 fragmentos de sombra ao consumir o eco da lâmina sombria Kurt. Um número totalmente insano, considerando que Sun-Yi levou cerca de meio ano para alimentá-la tanto antes. De repente, o arrependimento que sentiu por sacrificar um eco tão valioso desapareceu. Isso é uma sorte inesperada. Uma sorte inesperada. Hoje, a sorte estava realmente do seu lado. E um demônio acendido estava agora ao seu lado, o que instantaneamente impulsionou Sun-Yi a um nível completamente novo de capacidade. Junto com o santo recém-transformado, ele seria capaz de fazer muito mais, desafiar criaturas do pesadelo muito mais poderosas e, portanto, acelerar ainda mais seu próprio crescimento. Melhor ainda, essa mudança não poderia ter ocorrido em melhor hora. Porque estava quase na hora de ele voltar para a ilha do naufrágio e desafiar o ser aterrorizante que habitava o antigo naufrágio. Ter uma sombra ascensionada ao seu lado seria de grande ajuda. Sun-Yi apenas notou que um sorriso largo e estúpido apareceu em seu rosto quando Master Jet voltou para a arena underground. Ele rapidamente apagou e se levantou. Tudo feito. Ela deu-lhe um aceno relaxado, então bocejou. Sim. Estamos livres para ir. Um pouco de papelada, e os pontos de contribuição que prometi serão seus para gastar. Podemos comer algo primeiro, se você quiser. Sun-Yi sorriu. Assim. Tem também a recompensa do governo. Agora que ele não precisava gastar todos os pontos de contribuição para levar Saint à saturação total o mais rápido possível. O que mais ele conseguiria? Capítulo 512 sem carga. Sentado na beira da ilha do santuário com os pés balançando acima do abismo do céu abaixo, Sun-Yi estava apreciando a visão dos riachos claros caindo na escuridão e se transformando em nuvens de poeira de água. Depois de um tempo, ele abaixou os olhos e olhou para um T em sua palma com um pouco de confusão. Então é isso. Esta foi uma das duas memórias que ele trocou pelos pontos de contribuição dados a ele por ajudar Master Jet a lidar com Shadow Blade Kurt. Parecia uma agulha longa e estreita forjada em aço preto, com fio de ouro enrolado em uma das pontas, como uma agulha de acupuntura antiga, mas muito mais resistente. O nome da agulha era Fardo Celestial. Um nome muito irônico para uma memória, aqui nas ilhas acorrentadas. Ele havia acabado de recebê-lo esta manhã e essa era a sua primeira oportunidade de estudar adequadamente a coisa. Muito curioso, Sun-Yi convocou as runas, memória, fardo celestial. Nível de memória, desperto. Camada de memória, 3. Tipo de memória, ferramenta. Descrição da memória, para se livrar de um fardo. É preciso deixar de lado todos os apegos que eles mantêm em seu coração. Somente aqueles que se desprenderam de tudo podem se tornar verdadeiramente livres. Sua maravilhoso. À primeira vista, a memória não era muito notável. Sua classificação não era alta e nem seu nível. Com a quantidade de dinheiro que Sun-Yi estava ganhando, ele provavelmente poderia comprar algo assim depois de 1 ou 2 semanas coletando fragmentos de alma no Dream Realm. Mas era por isso que os pontos de contribuição eram mais valiosos do que os créditos. O governo tinha acesso a coisas extremamente raras ou simplesmente impossíveis de serem colocadas no mercado. O fardo celestial era uma dessas coisas, e era devido ao encantamento que a agulha possuía, encantamentos de memória, livre. Descrição do encantamento. Aqueles perfurados com esta agulha subirão aos céus,
De fato, era uma memória que poderia permitir que ele voasse. Tipo de encantamentos de voo eram extremamente raros e tremendamente valorizados. Com toda a honestidade, Sun-Ni não tinha como colocar as mãos em uma memória como essa. Ele já tinha uma sorte incrível de ter o Asa Negra, que, embora não fosse capaz de voar de verdade, estava bem perto disso. Normalmente, apenas mestres ou cavaleiros podiam comprar memórias de voo decentes. Foi por isso que Kai teve tanta sorte. Mas o mestre Jet puxou alguma cor daí. Como resultado, Sun-Ni estava segurando o fardo celestial em suas mãos. Bem, pelo que ele entendia sobre a agulha preta, chamá-la de memória de voo decente era um pouco exagerado. Ainda assim, era realmente capaz de dar a ele a habilidade de voar. Ele fez uma pequena careta, depois, enfiou a agulha no antebraço. No entanto, nada aconteceu. Bem, claro que não. A coisa não conseguiu perfurar o tecido mácio, mas adamantino, da mortalha do titereiro. Sun-Ni pensou um pouco e então aprimorou o fardo celestial com uma de suas sombras. Desta vez, a agulha atravessou e se enterrou em sua carne. Apóstrofo. Aí. A dor era aguda, mas não muito forte. Mais do que isso, Sun-Ni não teve tempo para pensar sobre isso. E isso porque assim que o fardo celestial perfurou sua pele, seu corpo flutuou para cima. Ponto. E continuou fazendo isso. Sun-Ni estava subindo constantemente no céu, mesmo que em baixa velocidade. Era como se de repente ele tivesse se transformado em um balão. A sensação teria sido bastante engraçada, se não fosse tão aterrorizante, principalmente porque uma súbita rajada de vento o jogou levemente para o lado, e agora não havia nada além da escuridão do céu abaixo dele. Divertida e ligeiramente tensa, Sun-Ni convocou a Asa Negra. Ele também convocou o Prowling Thorn, apenas para estar no lado mais seguro. Depois que ambas as memórias se manifestaram, ele hesitou por um momento, e então envolveu a agulha preta em sua segunda sombra também. Imediatamente, a velocidade com que ele estava subindo no ar aumentou. Sun-Ni se permitiu flutuar para cima por alguns momentos e então ordenou que o Darkwing fosse ativado. Com sua ajuda, ele mudou a direção de seu voo e lentamente voltou para a ilha. Certificando-se de que havia terrenos sólidos sob ele, ele então dispensou o fardo celestial e deslizou suavemente para baixo. Apóstrofo. Nada mal. Agora, ele tinha duas memórias para lidar com o que Cassie tinha visto na visão de sua suposta morte. Uma memória só podia movê-lo para cima, enquanto a outra permitia que ele deslizasse em qualquer direção, exceto para cima. Juntos, eles deram a ele a habilidade de voar de verdade. Mesmo que fosse lento e não tão eficaz quanto o que Kai poderia fazer, ainda estava voando. A questão era que ele não iria cair infinitamente no céu abaixo de novo. Não a menos que ele quisesse. Sun-Ni voltou para a beira do santuário, sentou-se e olhou para uma das correntes que levavam a uma ilha vizinha. Era de manhã cedo e ele estava esperando por alguém. Eles ainda não estão aqui. Com um suspiro, ele olhou para baixo e convocou a segunda memória que recebeu do governo. Um belo pedaço de brasa que parecia uma chama solidificada apareceu em sua palma, incrustada em uma moldura feita de metal fosco. Ele convocou as runas: memória, memória do fogo. Nível de memória, acendido. Camada de memória, e tipo de memória, charme. Descrição da memória. E então, não havia nada além de chamas, curto e doce. Encantamentos de memória, calor escaldante. Descrição do encantamento. Este feitiço fornece ao usuário resistência moderada ao fogo, e foi isso. Com essas duas memórias, Sun-Ni se sentiu mais ou menos pronta para mergulhar no abismo escuro abaixo das ilhas acorrentadas mais uma vez, quando chegasse a hora. Com a Asa Negra e o fardo celestial permitindo que ele voe. Ou melhor, flutue. E o armamento do submundo, do manto aumentando o efeito protetor da memória do fogo, sua próxima viagem à Torre de Ébano seria menos perigosa. Esperançosamente. Seus pensamentos foram subitamente interrompidos. Olhando para a corrente, ele notou uma fileira de pontos pretos se movendo por ela, ao longe. Forçando a visão, Sun-Ni suspirou. Eles estão aqui. Apóstrofo. Capítulo 513 Conselho de Guerra. Logo, ele conseguiu distinguir as silhuetas de 7 pessoas atravessando a corrente. Eles eram liderados por uma beleza delicada em uma armadura leve, polida, seu cabelo loiro pálido dançando ao vento. Cassie andava com os olhos cobertos pela meia máscara prateada,
a mão apoiada no punho da Quiete Dancer. Se Sun-Ni não soubesse que ela era cega, ele não teria suspeitado. Os Guardiões do Fogo haviam retornado de sua longa expedição ao Bosque Profanado. No final, levaram quase 2 meses para encontrar o que quer que estivessem procurando, naquela ilha remota e medonha. E agora, era hora de Sun-Ni se juntar a eles no ataque ao antigo naufrágio. Ele fez uma careta. Depois de 2 meses sem retornar ao mundo real, os membros da coorte de Cassia pareciam desgastados e exaustos. Eles estavam cobertos de sujeira e poeira, e suas armaduras traziam marcas de incontáveis batalhas. No entanto, esses rapazes e moças pareciam saudáveis e de bom humor. Seus passos tinham um salto e, à medida que se aproximavam, Sun-Ni podia ver sorrisos em seus lábios. 2 deles carregavam cuidadosamente uma grande caixa feita de toscas tábuas de madeira. Ele assumiu que continha a coisa que Cassia passou 2 meses procurando. Sun-Ni inclinou a cabeça, curioso. O que pode ser, eu me pergunto. Eventualmente, eles também o notaram. Cassia diminuiu um pouco a velocidade e, no momento seguinte, o Firikeper andando atrás dela gentilmente tocou em seu ombro e disse algo. Então, ele apontou para Sun-Ni e acenou com a mão. Sun-Ni suspirou e dispensou a memória do fogo. Hugo. Gente. Nos 6 meses passados nas Ilhas Acorrentadas, ele se acostumou a lidar apenas com outros despertos em pequenas doses. Saber que ele teria que ficar na companhia de parentes estranhos por um tempo e lutar lado a lado com eles não deixou Sun-Ni feliz. A esse respeito, Mordred tinha sido um companheiro perfeito. Ele aparecia apenas uma vez a cada poucos dias por um curto período de tempo, ajudava Sun-Ni com conselhos e depois desaparecia sem deixar vestígios, sem pedir nada em troca. Se todos os relacionamentos pudessem ser tão simples. Infelizmente, o misterioso príncipe ainda não foi encontrado. Sun-Ni não tinha notícias dele desde que voltou da Torre de Marfim, quase fazendo-o pensar que simplesmente havia imaginado a coisa toda. O fragmento de espelho que ele guardava no Kovetolskofer lembrou de que ele não tinha, no entanto. Sun-Ni forçou um sorriso a aparecer em seu rosto e acenou para os Firikepers em troca. Bem-vindos de volta, pessoal. É bom ver vocês. Mais ou menos. Depois que os Firikepers tiveram tempo de se limpar e encher seus estômagos, eles se reuniram em uma sala espaçosa fornecida a eles pelo clã Itfeater. Sun-Ni olhou ao redor da sala e assinou interiormente. Porque os seus aposentos eram tão pequenos. Mesmo que seu nome verdadeiro permanecesse em segredo, Sun-Ni ainda era um desperto da classe SS. Onde estava seu tratamento preferencial, hein? A grande caixa de madeira foi colocada em um canto e os 7 despertos se reuniram em torno de uma mesa. Ele hesitou um pouco, então se juntou a eles. Ei, Sun-Ni. Como você está? Sun-Ni permaneceu em silêncio por alguns instantes, depois disse em tom neutro. Ocupado. Muito ocupado. O jovem que lhe fizera a pergunta sorriu. Sério? O que está mantendo você ocupado? Sun-Ni convocou suas runas e olhou para uma cor em particular. Ele dizia, Fragmentos de Sombra, 1936-2000. Ele suspirou. Todos os tipos de coisas. Você não ouviu? Eu sou o lojista mais indispensável nas Ilhas Acorrentadas. A propósito, se algum de vocês quiser comprar algo, é só me avisar. Pasta de dente, temperos, cuecas. Nós temos tudo. Os Firikepers lançaram-lhe olhares estranhos, depois riram. O que é tão engraçado? Isso é um negócio legítimo, seus idiotas. M balançando a cabeça, ele olhou para a mesa, onde um mapa das Ilhas Acorrentadas foi colocado, com possíveis rotas para a Ilha dos Naufrágios marcadas nele. Ao que parece, eles foram bem pensados e tão seguros quanto possível. Uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Então você estava falando sério. Na verdade, estamos planejando atacar um monstro corrompido em seu covil. Cassia deu-lhe um aceno de cabeça. De fato. Ele suspirou. Deixe-me perguntar uma coisa. Você é C. No entanto, Sun-Ni ficou em silêncio sem terminar a pergunta e de repente pigarreou de vergonha. A garota cega franziu a testa. Você está bem? Sun-Ni acenou com a mão. Sim, sim. Não se preocupe comigo. Certo, você não voltou ao mundo real em alguns meses. Um dos Firikepers levantou uma sobrancelha e perguntou confuso. Claro. Porque isso é importante. Sun-Ni olhou para ele com uma expressão ilegível.
Não é. Não se preocupe com isso. Não, sério. De qualquer forma, vamos voltar ao monstro corrompido. O quanto vocês sabem sobre essa coisa? Cassie demorou alguns momentos, então disse: conhecemos seu posto e classe, as características gerais e alguns detalhes que o clã Pena Branca compartilhou conosco. Mestre Juan pensou nisso no passado, mas apenas brevemente. Sun-Yi olhou para ela e balançou a cabeça. Bem, eu não sei o que ele disse a você, mas eu vi aquela monstruosidade em ação com meus próprios olhos. Então deixe-me pintar o quadro. Ele apontou para a Ilha dos Naufrágios no mapa, e disse em tom sombrio: o naufrágio está situado no centro da ilha, e a própria criatura fez um ninho em seu porão de carga principal. Não pense que você estará seguro antes de chegarmos ao navio. Na verdade, suas vinhas se estendem sob o terreno em toda a ilha. Ele fez uma pausa e acrescentou: como é um monstro corrompido, a maioria de vocês nem será capaz de cortar as videiras, muito menos cortá-las. Você não tem mais o Downshard aumentando suas memórias, afinal. No entanto, se você conseguir cortar as videiras, cada corte produzirá uma nuvem de névoa venenosa. Haverá veneno no ar, quer você os corte ou não, especialmente dentro dos destroços. Lá, respirar é quase impossível. A cada palavra que ele dizia, os Guardiões do Fogo ficavam cada vez mais sérios. No entanto, eles ainda estavam de bom humor. O que há de errado com esses idiotas? Sun-Yi pigarreou. Ah, e a propósito, há outras criaturas do pesadelo na ilha também. Grandes e desagradáveis bestas caídas chamadas Silordos. Ele hesitou e depois disse: bem, se há algo de bom em toda a situação, é que a criatura no naufrágio geralmente dorme até que uma de suas vinhas seja perturbada. Cassie me disse que é fraco para atirar, então, minha sugestão seria apenas queimar todo o navio para baixo, e o bastardo assustador com ele. Os Firkeepers se entreolharam com expressões estranhas. Cassie permaneceu em silêncio por um tempo, e então disse sem jeito: não, não podemos queimar o navio. Sun-Yi pescou algumas vezes. E por quê, por favor, diga, é isso. Ela virou a cabeça para a grande caixa de madeira no canto, demorou um pouco e então respondeu: porque nós vamos consertá-lo. Capítulo 514 Lâmina Oculta. Sun-Yi estava sem palavras. Será que ele ouviu direito? Você vai consertar a nave velha, quebrada e infectada por monstros. Bem, fez muito sentido, na verdade. Cassie assentiu. Sim. Vamos limpar, consertar e fazê-lo voar novamente. Ah, então era um navio voador também. Perfeito. Honestamente, Sun-Yi não deveria ter ficado surpresa. Todas as pistas estavam lá há muito tempo. Ele já sabia que o navio retratado nas moedas milagrosas era, muito provavelmente, o mesmo que estava quebrado na Ilha dos Naufrágios. A conexão foi muito fácil de fazer, considerando que eles eram parecidos e que as moedas vieram de seu tesouro em primeiro lugar. Sun-Yi também se perguntou que um veleiro estava fazendo no meio das ilhas acorrentadas, que não tinham mar nem rios para navegar. O pensamento de que ele realmente foi projetado para voar pelos céus passou por sua cabeça, entre outras coisas. E, finalmente, nas moedas, o antigo navio era mostrado com uma bela árvore enrolada em seu mastro. Também pertenceu à pessoa enigmática chamada Noctis. Não era muita coincidência. Então, que Cassie tivesse vindo ao santuário de Noctis e se aventurado em uma longa expedição a um bosque profanado. A palavra profanado implicava que o bosque queimado já havia sido sagrado. Afinal, apenas coisas sagradas poderiam ser profanadas. E uma árvore sagrada soava exatamente como algo capaz de fazer um enorme navio voar. Certo. Sun-Yi olhou para a grande caixa de madeira com uma expressão ponderada. Depois de um tempo, ele perguntou: então, o que há na caixa? Cassie se aproximou e gentilmente colocou a mão na tampa. Uma muda. Passamos 2 meses procurando por uma raiz viva naquele lugar horrível. E finalmente, bem no subsolo, encontramos a única que restava. A árvore maravilhosa que manteve o antigo navio flutuando no céu veio de aquele bosque, uma vez. A muda crescerá e se tornará uma nova. Ela suspirou e então se virou para os Guardiões do Fogo. Shakti e Kaur eram artesãos no Castelo Brilhante. Shakti é dotada de um aspecto que ajuda as plantas a prosperar, e foi aprendiz de Kido. Kaur é um carpinteiro desperto. Temos mais pessoas a caminho das ilhas acorrentadas também, para ajudar com a reconstrução.
Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo. Então ela planejava comandar o antigo naufrágio há muito tempo. Antes que ele viesse convidá-la para desafiar o segundo pesadelo com ele. Seria uma coincidência. Eles teriam que enfrentar o céu abaixo para chegar à semente, afinal, e aqui estava Cassie, convenientemente planejando reivindicar e consertar uma nave voadora. Quanto ela realmente sabia? Como se estivesse ouvindo seus pensamentos. Cassie se virou para ele. Seu rosto de repente ficou sombrio. Com este navio, podemos cruzar as montanhas Olou. Pelo menos essa é a nossa esperança. Os Firikepers ficaram quietos. Depois de um tempo, a garota familiar, Shakti, disse em um tom sombrio, temos que tentar, custe o que custar. Ir a pé é suicídio. Talvez voar seja diferente. Eles estavam todos muito decididos em seu desejo de encontrar Nefis, ao que parecia. E quanto ao próprio Sun-Yi? Bem, as coisas estavam complicadas. Ele suspirou. Tudo bem, isso responde à pergunta de por que você quer o navio e como você pode consertá-lo. Mas como vamos derrotar seu inquilino atual sem usar fogo? Sem ofensa, pessoal, mas eu realmente não acho que você pode lidar com essa luta. Talvez você possa aguentar um pouco fora do naufrágio, mas por dentro. É uma armadilha mortal. Os Firikepers se entreolharam novamente. Finalmente, o humor deles ficou sombrio. Cassie hesitou por alguns instantes e então disse, vamos matá-lo à moda antiga. Use alguém como isca e derrube o monstro enquanto ele estiver distraído. Sun-Yi esfregou o rosto. Deixe-me adivinhar. Eu sou a isca. A garota cega sorriu, depois balançou a cabeça. Não. Nós somos a isca. Você é a lâmina que vai perfurar o coração da criatura das sombras. Isso sou solene e grandioso, mas ela imediatamente arruinou o momento acrescentando em um tom desajeitado, quero dizer. Se ele tiver um coração. Se não tiver, então. Bem, você sabe. Mate-o de outra maneira. Não é exatamente o ícone da eloquência, não é? Sun-Yi franziu a testa. Ele gostou da ideia de não ser a isca pela primeira vez. Bem, para ser honesto, Nep geralmente era a isca. Na verdade, esse plano meio que fazia sentido. Ele já sabia que poderia sobreviver num miasma venenoso dentro da nave e que, com melhorias suficientes, a visão cruel poderia danificar as vinhas. E isso aconteceu antes mesmo de ele infundir o encantamento, Dark Mirror, com chama divina. Sim, Sun-Yi não podia queimar a própria nave, mas isso não significava que ele não pudesse desferir um golpe cirúrgico e imolar no corpo principal do monstro. O bastardo era fraco para atirar, então o resultado provavelmente seria nada menos que espetacular. O problema era: os Firikepers seriam capazes de manter o monstro preocupado por tempo suficiente para Sun-Yi atingir seu objetivo. Ele olhou para eles gravemente e perguntou, por que vocês estão tão certos de que posso matar aquela coisa? Um dos Firikepers encolheu os ombros. Você estava na coorte da Senhora Estrela Mutável, não estava? Ela não confiaria em qualquer um para tê-la de volta. Se ela confiava em você, então nós também. Ninguém fraco sobreviveu à Costa Esquecida, de qualquer maneira. Sun-Yi mal conteve uma risada. Não confiaria em qualquer um para tê-la de volta. Oh, a ironia! Ele quase queria contar a eles sobre como Nep fez a pessoa literalmente enviada para o Drian-Rian para matá-lo segundo em comando. Mas é claro que ele não o fez. Sim, eu suponho que eu estava em sua coorte. Outro guardião do fogo sorriu. Além disso, Cassie acha que você será capaz de fazer isso. Ela, raramente está errada, você sabe. Eu alguma vez. Sun-Yi fez uma careta. Ela não estava errada desta vez, no entanto. Na verdade, seu plano para lidar com a coisa que morava no naufrágio era simples, mas engenhoso. Principalmente porque dependia do único desperto capaz de desferir um golpe fatal em tal criatura. Sem Sun-Yi, teria sido realmente impossível. Que sorte, que ele precisava da ajuda dela com outra coisa. Ele pensou um pouco e finalmente perguntou, vocês têm certeza de que podem sobreviver chamando a atenção do monstro? Mesmo depois de tudo que eu disse a vocês? O jovem que Cassie descreveu como um carpinteiro desperto, Kaor, riu. Tanto quanto se pode ter certeza sobre qualquer coisa no Drian Realm, eu acho. Todos nós sobrevivemos ao cerco, então estamos cientes do que estamos nos inscrevendo. Temos uma boa combinação de aspectos e sabemos como trabalhar juntos. Temos até um curador,
que deve ajudar contra o veneno. O que quero dizer é que estamos tão prontos quanto jamais estaremos. Sun-Ni olhou para ele por um tempo, depois olhou para o mapa e suspirou. Tudo bem, então. Vamos matar um monstro corrompido. Capítulo 515 Viajando juntos. No dia seguinte, Sun-Ni deixou o santuário na companhia dos bombeiros. Viajar pelas ilhas acorrentadas com Cassie e seu grupo provou ser um tanto inconveniente, afinal, eles não podiam se transformar em sombras e deslizar rapidamente pelas correntes celestiais como ele, mas também uma experiência muito mais segura e agradável do que ele estava acostumado. Na verdade, esta foi provavelmente a jornada mais relaxada e serena que Sun-Ni já empreendeu no Reino dos Sonhos. Mesmo que o grupo se movesse mais devagar, também estava muito mais pronto para a batalha e capaz do que qualquer desperto solitário jamais poderia sonhar. Cada um dos Fire-Keepers era um lutador talentoso com anos de experiência em seu currículo e, mais do que isso, eles lutaram juntos como uma máquina de batalha singular e bem ajustada. Mesmo que Sun-Ni não quisesse admitir, ele tinha que dar crédito a Cassie. Sob sua liderança, a coorte se tornou uma unidade de batalha lindamente coesa em menos de um ano. Ela deve ter aprendido bem como Nefs construiu sua coorte depois seu exército na Cidade das Trevas. O fato de esses rapazes e moças compartilharem um passado comum e terem passado por um inferno angustiante, juntos também deve ter ajudado muito. Sempre que o grupo encontrava Nightmare Creatures, Sun-Ni sentia uma sensação muito estranha e desconhecida. Era quase como se ele não tivesse que fazer nada. Ele poderia literalmente ficar parado e nada aconteceria com ele. Seus companheiros temporários eram mais do que capazes de lidar com as próprias abominações. Claro, isso só porque a rota que eles estavam tomando foi cuidadosamente escolhida para evitar os lugares realmente perigosos. Havia outra razão para essa expedição estar indo tão bem. A própria Cassie. Viajar com um oráculo poderoso era uma coisa muito conveniente, de fato. Ela não apenas foi capaz de afastar a coorte de qualquer coisa com a qual eles não estivessem preparados para lidar, como também tinha uma intuição sobrenatural, quando se tratava de prever quais ilhas entrariam em declínio e quais iriam subir. Graças a isso, eles foram capazes de evitar serem pegos pelo esmagador e ter que suportá-lo ou lutar para escapar para a ilha mais próxima, o que poderia tê-los levado ao território de caça das extremamente poderosas criaturas do pesadelo. Assim como antes, Sun-Ni e ela trabalharam juntas para garantir que nada de inesperado acontecesse. Com a intuição de Cassie e suas sombras vigiando à frente, a coorte sempre teve tempo de sobra para evitar um confronto com abominações perigosas ou se preparar completamente para isso. Foi quase como nos bons velhos tempos. O fato de Sun-Ni, ao contrário dos Fire-Keepers, que passaram a maior parte do tempo nas Shined Isles no norte, conhecer esta parte da região muito bem também ajudou. No caminho, eles passaram por muitas ilhas que ele havia explorado e caçado antes. Além disso, ele tinha um Covetol Scoffer agora, o que tornava suas paradas para descanso e refeições muito mais agradáveis. Então, no que diz respeito à travessa do Dream Realm, essa jornada foi quase agradável. Depois de uma semana calma e comparativamente monótona, eles finalmente chegaram à Ilha dos Naufrágios. Tão perto do Tear, as Nightmare Creatures eram muito mais perigosas e vis. Sun-Ni e os Fire-Keepers estavam atualmente na ilha que ele havia visitado antes, aquela com dezenas de torres de pedra em ruínas, cobertas de musgo e vermes monstruosos escondidos no subsolo. Eles haviam acabado de lutar contra um enxame deles e agora estavam se aproximando da borda da ilha. Logo, a visão da corrente, gigantesca estendendo-se à distância se abriu para eles, e eles ouviram o som de metal enferrujado raspando contra ferro antigo ao vento. Os guardiões do fogo congelaram e olharam para a distante Ilha dos Naufrágios. E o cadáver do gigante de metal que estava enredado nos restos de uma corrente quebrada, balançando lentamente acima do abismo escuro do céu abaixo. Eles ficaram tão atordoados com esse semblante desamparado quanto Sun-Ni quando viu pela primeira vez os restos mutilados do colosso de aço. Depois de um tempo, um deles disse, aquela ferida em seu peito. Que tipo de força poderia ter estilhaçado tal criatura? E seu braço? Nós já vimos, não é? Sun-Ni não respondeu, já que a pergunta não era dirigida a ele, e assim seu defeito permaneceu em silêncio. Outro Fire-Keeper demorou, então perguntou em um tom curioso, talvez devêssemos descer e investigar, depois de assumir o controle dele. Sun-Ni olhou para ela e balançou a cabeça. Eu não recomendaria isso.
A jovem levantou uma sobrancelha. Por quê? Um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Você acha que o monstro no naufrágio é ruim? O ser que mora no lado escuro da ilha é muito, muito pior. Acredite em mim. E aquele gigante está bem ao seu alcance. Na verdade, acho que ele o usa como isca para se alimentar dos Shineworms. Esses são demônios caídos, a propósito, e de uma variedade muito desagradável. Eles são apenas doces para aquela coisa, no entanto. Os Firkeepers voltaram sua atenção para a parte inferior da Shibuya Island, que estava envolta em escuridão. Seus rostos ficaram solenes, e, depois de um tempo, um deles perguntou, mas o que é isso? Sunny deu de ombros. Não faço ideia. Só vi a ponta de sua raiz. É por isso que ainda estou vivo, provavelmente. Se eu visse a coisa toda, não estaríamos tendo essa conversa agora. Depois disso, todos permaneceram em silêncio. Sunny aproveitou esse tempo para dar outra olhada nos dois pilares altos que se erguiam no céu da antiga estrutura de pedra na outra ponta da corrente. Agora que ele sabia que o antigo navio era voador, o propósito desses pilares também ficou claro. Eram cais. Ou melhor, mastros de amarração. A nave voadora tinha que atracar em alguma coisa, afinal, quando não estava enfrentando a vasta extensão do céu. Isso o fez pensar. Havia vários desses pilares na ilha, o que sugeria que Noctis não era o único, em posse de uma nave celeste no passado antigo. Talvez navios voadores fossem como todos os habitantes das ilhas acorrentadas viajavam pelos abismos do céu abaixo. Isso fazia sentido, realmente. As correntes em si não eram exatamente estradas convenientes, apenas os despertos as usavam para esse propósito. Mas como os capitães dos navios voadores lidaram com esmagamento? Ou não havia tal maldição nas ilhas acorrentadas antes de Hop escapar de suas amarras? Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho alto da corrente celestial. A ilha dos naufrágios estava descendo. Os Firkeepers se entreolharam. Seus rostos ficaram sombrios. Cassie agarrou o punho do Quiet Dancer e disse, com a voz calma e firme, preparem-se. Todos vocês conhecem o plano, então não vou perder tempo, repetindo. Fiquem fortes, fiquem juntos e fiquem vivos. Hoje seremos vitoriosos. Sunny esticou o pescoço e convocou a visão cruel. Vamos esperar que sua intuição esteja certa desta vez também.